Alô, eu estou aqui de volta nesta tarde de segunda-feira, 27 de janeiro de 2020, para entrarmos na semana, nos dias úteis, né? Eu estou ainda no Twitter, no Facebook e no Instagram, @José Neumann e Pinto, tudo junto, tá? Além disso, também no meu site, aliás, não precisa mais desse www, é neumann.com. Meu site é neumann.com. Tem milhões de visitas, entrem nesses milhões aí, tá? Entrem nesses milhões. Bom, hoje eu quero começar aqui a semana recorrendo a uma entrevista que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu ao UOL, que a Folha publicou, né? Eu concordo com muitos de vocês que reclamam quando eu trato do Lula, dizendo que o Lula tem que ser esquecido. Também acho que o Lula tem que ser esquecido. Também acho que é um exagero o tamanho da entrevista que o UOL deu, mas eu acho essa entrevista da maior relevância. Em primeiro lugar, porque o Lula deu uma explicação muito engraçada, ridícula, de por que é que ele não teve aquela repercussão que o Marco Aurélio Mello esperava, que a esquerda esperava, que seus áulicos esperavam, que ele mesmo anunciou que o Stedley ia botar o exército do MST nas ruas, não aconteceu nada. E aí, o que é que o Lula disse para os coleguinhas da UOL? Mas é o seguinte, no Brasil as coisas só começam no carnaval, eu fui solto, mas eu fui solto antes do Natal e agora só depois do Carnaval. Mas também não anunciou que vai ter grande movimentação depois do Carnaval. E quem é que acha que vai ter, né? Além disso, ele veio com mais uma daquelas que, se tivesse um repórter ali atento, tinha aparado a resposta dele com outra pergunta, que é a que eu faço aqui. Ele disse que o PT precisa investir nos evangélicos porque o Estado brasileiro abandonou os bairros periféricos e a Igreja Católica também, aí chegaram os evangélicos, agora o PT tem que investir, porque o PT abandonou a periferia, porque, olha aqui, o Lula passou 16 anos no poder, 8, ele mesmo, 4, 5,5, quase 6 da Dilma, seu poste, e o resto, para completar os 16, do seu aliado Michel Temer, da época PMDB, hoje MDB. Aí vem falar que o Estado abandonou a periferia. Antes dele, 8 anos de Fernando Henrique Cardoso, que ainda fingia que era adversário dele, até o bateu nas eleições. Mas você sabe que eu já tenho dito aqui há muito tempo que o Fernando Henrique e o Lula começaram juntos. O Lula apoiou a candidatura de Fernando Henrique para o Senado. E agora, no ostracismo dos dois, estão um tentando ajudar o outro. Então, tem também a contar os 8 anos, 8 anos do Fernando Henrique, dos tucanos no poder, também, e os de antes dele. Tal. Quer dizer, é muito cinismo, né? Agora, o Lula também defendeu o Bolsonaro, viu? Para atacar a imprensa, ele defendeu o Bolsonaro. Aí a gente pode chegar à conclusão de que no meio daquele porre há umas nasgas de lucidez em que ele sabe que ele continua dependendo do Bolsonaro para sobreviver. Assim como o Bolsonaro terá facilitado a sua vida na reeleição se o Lula continuar, se o vampiro do Lula continuar assombrando alguns tolos pelas ruas do Brasil. Essa entrevista eu comentei no meu artigo semanal, que publicarei daqui a pouco no meu blog do Neumann, no portal do Estadão. Espere e verá. Bom, eu também queria aproveitar hoje para completar um assunto que eu comentei no sábado, e como eu não gravei no domingo, conforme a gente acertou aqui, né, que o domingo eu tenho livre, eu gostaria de dizer para vocês umas notas que eu tomei, completando aquele comentário sobre o BNDES. Agora que o Gustavo Montezano, o Yuppie da Tijuca, está voltando lá de Davos, onde estava lá com o Dória, né? Está na hora de falar nisso que eu vou falar aqui, que tem montanha de dinheiro público nesse relatório ridículo que o Cleary Gottlieb
a auditoria americana fez, segundo foi noticiado, um relatório de 8 páginas, pelo qual recebeu mais de 48 milhões de reais. O Montesano disse que quem contratou foi o Paulo Rabelo de Castro. Paulo Rabelo de Castro disse que contratou por 12, o resto é por conta do Montesano. Na verdade, o ministro do TCU, Tribunal de Contas da União, Augusto Sherman, deu um prazo para o BNDES explicar essa conta de 48 milhões e tudo indica que foram gastos mesmo 17,5 milhões de dólares, em reais, mais de 70 milhões de reais, para descobrir que o que existe não existe, que não existe caixa preta no BNDES, os negócios da Odebrecht, os negócios do JBS, etc. Pois então, o Ministério Público também entrou com a representação junto ao TCU. Trocando em miúdos, o Ministério Público vai fiscalizar essa auditoria feita por Muddy Gottlieb. Muddy é lama, né? Lamacento. Ivan Max, o procurador do Ministério Público, em entrevista ao Estadão, disse que o MPF e o TCU devem mesmo investigar esse contrato de auditoria. Porque essa empresa, Cleary Gottlieb, foi assessora jurídica da Petrobras no lançamento de ações em 2010, carimbando com um OK. E depois assessorou a Petrobras a pagar 12 bilhões de dólares para os americanos que compraram essas ações e se sentiram enganados. Como é que pode? Se eles disseram que foi legal, que estava tudo legal, como é que depois eles defendem o pagamento de 12 bilhões de dólares para os acionistas, para os acionistas que acreditaram na lorota que eles foram pagos para contar? Como é que pode um assessor jurídico carimbar como certo o lançamento e depois recomendar que a empresa pague 12 bilhões para não seguir com a questão no tribunal? E é essa empresa que não achou nada de errado no BNDES, a justiça brasileira achou. Tanto que o Luciano Coutinho, o ex-presidente do BNDES, e Guido Mantega, o ex-ministro da Fazenda, são réus por formação de quadrilha, gestão fraudulenta e práticas contra o sistema financeiro. São acusados de fraude de 8 bilhões de reais em repasses do BNDES à JBS. E mais, por que os empréstimos a Cuba, Angola, Venezuela, Moçambique e a Odebrecht, sem garantias, não entraram no escopo da auditoria? O calote da Odebrecht no BNDES não é brincadeira, não. 14 milhões e 600 mil reais. E tem mais. Cleary Gottlieb assessora também a Odebrecht na recuperação judicial. Em que tal? Ela assessora o BNDES e a Odebrecht, a quem a Odebrecht deve e não quer pagar? Com uma mão, Cleary Gottlieb trabalha para a Odebrecht e com a outra vende serviço de apurar corrupção no BNDES. Está nos dois lados do balcão, né? O IUP coloca um advogado de corruptor para procurar corrupção. É claro, não acha nada. A famosa Operação Abafa. E o Paulo Guedes? O que é que o Paulo Guedes acha? E a deusa Temis, da auditoria, audita de olhos vendados e recebe de braços abertos dos dois lados. O IUP da Tijuca está voltando de Davos e disse que vai dar uma entrevista. É bom que ele explique mesmo por que o BNDES contratou um advogado da Raposa para auditar o galinheiro. Antes de eu terminar, ainda quero te falar do Alberto Fraga, né? Aquele que quer um Ministério de Segurança Pública só para ele. Eu esqueci de contar uma coisa importante dele. Ele se candidatou em 2018 para governador. Teve, sabe quantos votos lá no Distrito Federal? 88.840. 5,6% dos votos no primeiro turno. Não passou para o segundo turno. Sabe o que é que ele escreveu sobre a Marielle Franco? Conheçam o novo mito da esquerda, Marielle Franco. Engravidou aos 16 anos, ex-esposa de Marcinho VP, usuária de maconha, defensora da facção rival e eleita pelo Comando Vermelho, exonerou recentemente 6 funcionários, mas quem a matou foi a PM. Aí ele sofreu um processo lá na Câmara e disse que se arrependeu, a Câmara o perdoou, ele disse, para mim é uma página virada. É o que aconteceu comigo, e o que aconteceu comigo sirva de exemplo para outras pessoas. E por fim, a Isabel e eu ficamos assustados quando vimos que ursada desse Wilson Witzel, com o general Mourão, vice-presidente da República, presidente em exercício. O cara grava um telefonema
não avisa que vai pôr no ar, aí põe nas redes sociais. Isso aí não tem nada desse negócio de, olha, eu estava querendo faturar para ele. Nada disso, isso aí é safadeza, sem vergonhice, velhaco, picareta, safado esse governador. Tá? Não se faz uma coisa dessa. E não mais com uma figura como o Mourão, que deve ser respeitada. Por que não? Bom, eu vou ficando por aqui, direto ao assunto, em pé, e só a verdade nos salvará. E aí, meu?